Neste vídeo eu quero compartilhar com você algo que vai fazer uma diferença gigantesca no seu inglês, porque vai te ajudar não só a falar mais rápido o inglês, a pronunciar mais rápido, como também a soar mais como um nativo e além disso vai te ajudar a entender melhor, a compreender melhor quando os nativos falarem, porque eles utilizam o que vou te mostrar aqui o tempo inteiro. E eu estou falando de Connected Speech, que é como os nativos cortam e unem as palavras para falar mais rápido. E como que isso funciona? É exatamente isso que a gente vai ver neste vídeo. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a este canal e vamos entender como que isto funciona. Pois bem, então como isso vai funcionar na prática? Como cortar e conectar as palavras do inglês para pronunciar mais rápido e soar mais como um nativo e como consequência entender melhor o inglês. Então nós vamos ver o que significa Connected Speech. Connected Speech é discurso conectado, é um recurso que nativos utilizam o tempo inteiro para ganhar mais fluidez na fala, para falar mais rápido muitas vezes e também para não soar muito robotizado. Então é utilizado o Connected Speech. É como os nativos cortam e conectam as palavras a fim de facilitar a pronúncia e ganhar mais fluidez. Então muitas vezes nós, por exemplo, os que não somos nativos do inglês, quando nós ouvimos nativos, dá aquela impressão de que eles falam bastante rápido. Mas nem sempre é porque os nativos falam rápido. É claro que vão existir aqueles que realmente falam rápido demais. Mas muitas vezes não é porque eles falam rápido, é porque eles utilizam esse recurso de Connected Speech o tempo inteiro, cortando palavras e unindo uma nas outras. Então se você tem duas palavras, é como se essas duas palavras, depois de cortadas, depois de modificada o som delas, deixando mudo algumas partes dessa palavra, você transformasse essas duas palavras em uma só. Isso dá uma fluidez enorme e acelera muito, dando aquela impressão de que a pessoa está falando muito rápido. O que nos leva a dois princípios básicos dentro do Connected Speech, que é o que? São as Content Words, que são palavras de conteúdo, e também as function words, que são palavras de função, palavras auxiliares, digamos assim. E aí vamos entender primeiro o que são essas palavras, esses content words, como que isso funciona, o que é isso? São as palavras que trazem o significado da sentença, a informação que se pretende passar. Essas são as palavras que ganham destaque e são pronunciadas mais claramente por serem as mais importantes. Então as palavras que fazem parte do Content Words são palavras que ganham mais destaques. São as palavras que você vai ouvir mais claramente os nativos pronunciando. São elas o quê? São elas verbos, então são palavras muito importantes. Verbos, adjetivos, advérbios, substantivos, só para citar como exemplo. Então essas palavras dentro de uma sentença, elas vão ser pronunciadas mais claramente porque são elas que trazem a informação principal que se pretende passar. Então nós temos aqui um exemplo de content words numa frase. Então digamos aqui o seguinte, nessa frase, My daughter went to the hospital. My daughter went to the hospital. Aqui está dizendo que minha filha foi para o hospital. Nessa frase aqui, nessa sentença, nós temos as palavras content words, que são qual? Daughter, filha, when, foi, hospital, hospital. Então, a palavra daughter, when e hospital, ou seja, filha, foi, hospital, elas carregam a informação principal. Se você tirar as outras palavras que são palavras function words, se você tirar elas e disser só daughter went hospital, filha foi hospital, você já consegue ter uma noção. A filha foi para o hospital, embora está incompleta, porque não estamos falando aqui, pronunciando a function words, mas já está trazendo a informação. E aí, nós vamos aqui ver agora function words. O que seriam as function words? São palavras que ajudam a conectar as informações nas palavras mais importantes, isto é, content words, e deixam a sentença mais coerente. São o que? Artigos como a, the, preposições como at, of, to, from, with, for,
Auxiliares como have, has, do, does, are, had. Conjunções como but, or, and. São palavras, isso aqui são só para citar alguns exemplos. São palavras, são function words. E essas palavras aqui, elas são utilizadas para fazer conexão, para ligar as palavras content words, para dar mais sentido à sentença, para deixar a frase mais completa. E aí nós vamos voltar aqui de novo ao nosso exemplo. Exemplo de function words numa frase. My daughter went to the hospital. My daughter went to the hospital. E aqui eu destaquei as palavras function words e não as content words. Então nós temos aqui my, que é function words, e to the. Se eu disser para você da mesma sentença só as palavras function words, não vai fazer sentido nenhum, porque elas não trazem em si mesmas a informação. Então eu vou dizer para você o seguinte: my to the, meu ao ou para o. Não faz sentido, você não tem a informação. Então elas são as function words. E essas function words aqui são exatamente as palavras que são sacrificadas. Em outras palavras, são as palavras que vão ganhar mais cortes, são as palavras que vão fazer mais conexão e serem cortadas por elas serem menos importantes, por elas não trazerem a informação principal. Então, se elas forem cortadas para dar mais fluidez na fala, não vai prejudicar a informação, não vai prejudicar a sentença, não vai prejudicar a fala. Então, só para ficar claro para você, quando os nativos vão cortar as palavras e unificarem, cortarem e emendarem uma nas outras para ganhar mais fluidez e falar com mais naturalidade, sem ficar falando daquela forma robotizada, eles vão, na maioria dos casos, sacrificar, cortar, emendar as palavras de function words, que são esses aqui, que correspondem a artigos, preposições, auxiliares e por aí vai. Eles vão sacrificar sempre, quase sempre isso aqui. E as palavras content words, geralmente elas são preservadas. Em alguns casos você vai ver cortando ali o som de algumas delas para emendar com as function words, mas na maioria dos casos o que vai ser sacrificado são essas palavras aqui mesmo, as function words. Então, só para ficar claro para você. E aí nós vamos ver alguns exemplos de frases, né, para você entender elas sendo cortadas, as function words sendo cortadas na prática, nas frases, nas sentenças. Então vamos aqui a esse primeiro exemplo, um exemplo de uso de corte e conexão das palavras e frases. Essa frase aqui, eu tirei ela do primeiro episódio da série Friends, onde você tem ali a primeira fala, a primeira conversa, o primeiro diálogo entre Mônica e o Joey. Então a Mônica vai dizer o seguinte, porque a série já começa dessa seguinte forma, com essa seguinte fala. Então a Mônica vai dizer isso: There's nothing to tell, he's just some guy I work with. E aí o Joey vai responder o seguinte para ela: Come on, you're going out with the guy, there's gotta be something wrong with him. Eu peguei essa frase do Joey, onde ele vai dizer o seguinte. Aqui é como geralmente se escreve. Ficaria da seguinte forma se você fosse pronunciar essa mesma frase sem utilizar esse recurso. Olha como ficaria, como soaria mais robotizado. You are going out with the guy. There's got to be something wrong with him. Então é muito mais robotizado você pronunciar as palavras mais separadamente, o que não acontece na vida real. Ao invés, olha como que vai soar. You're going out with the guy, there's gotta be something wrong with them. O que aconteceu aqui? Ele está dizendo o seguinte: qual é? Você está saindo com um cara, deve ter algo de errado com ele. Olha o que aconteceu. You are. Então houve aqui um corte de som, esse E aqui é cortado, então se torna your. Essa contração aqui ela é bastante conhecida, até aqui tranquilo. Então you are se tornou your. E o going out, sacrificou-se o I e também cortou também o som do G e o som do T. Então ao invés de going out, ficou como se fosse isso aqui mesmo, gone out. Parece meio estranho se você, por exemplo, que está começando agora, que eu geralmente me dirijo mais
ao pessoal que está começando, porque eu passei por esse processo também, então eu tenho alguma coisa que posso acrescentar para você. Então eu me dirijo mais ao pessoal que está realmente no começo. Então você que está no começo e não está acostumado com essa forma, pode ser um pouco embaraçoso para você, mas insista, continue até que você vai se acostumando e isso não vai ser mais uma confusão para você. Mas veja bem, a forma que eu escrevi aqui não necessariamente é a forma como vai escrever. Aqui só está representando o som, como é soado quando eles falam, entendeu? Não necessariamente que vai ser que se escreve dessa forma aqui. Não, não exatamente. Então, your se torna you are se torna your, going out se torna gone out, with the guy. Então aqui foi sacrificado o quê? With the guy é sacrificado TH. Então ao invés de você dizer with the guy, se torna o quê? With the, uma palavra só. Ela cortou e foi unificada. With the guy. With the guy. Então, you are going out with the guy. You're going out with the guy. Você percebe que na segunda opção tem muito mais fluidez aqui. E aí continua. There's got to be. Então esse I do es é sacrificado, né? Vamos dizer assim. E ao invés de você pronunciar there is, fica there's. E o got to, não que aqui seja sacrificado, mas aqui vai haver uma unificação só. Vai juntar. E aí vai se tornar, ao invés de got to, fica gotta be, something wrong. E aí essas palavras something wrong são essas palavras aqui, ó. Content words. E aí você vê que elas não são muito alteradas. Something continua something. Wrong continua wrong. Porque elas são palavras mais importantes. Então, something wrong with him. Mas você nunca vai pronunciar assim. Um nativo, por exemplo, nunca vai falar with him. Ele vai dizer mais ou menos assim, ó, with them. Ao invés de with him. With them. Muito mais fluido, muito mais natural. Então, nesse caso aqui, o H é sacrificado. E aí o him, a palavra him, vai ser unificada com a palavra with. Com a palavra com. With him se torna with them. Então, olha só como é que é a diferença. Vou pronunciar tudo novamente para você perceber melhor a diferença. Então a sentença, ela de forma mais robotizada, mais certinha, você pronunciaria mais ou menos assim. You are going out with the guy. There's got to be something wrong with him. Agora, ela já com o processo de connected speech aplicado nela. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. Muito mais rápido você soa. Então é de extrema importância que você comece a dar atenção a esse recurso que é utilizado o tempo inteiro por nativos. Se você fizer isso, a sua pronúncia não será mais a mesma, você ganhará muito mais fluidez, falará com muito mais naturalidade e também você vai conseguir compreender melhor os nativos, porque uma vez que você estuda dessa forma, uma vez que você dá atenção a isso aqui, você vai estar muito mais ciente, você vai se acostumar mais e, portanto, quando você ouvir, você vai entender melhor e também vai ser capaz de pronunciar de uma forma muito mais natural, muito mais parecida com o nativo. E aí nós temos aqui outras frases de exemplo também. Por exemplo, essa frase aqui. She is in a church. She is in a church. Ela está numa igreja. Se você aplicar esse mesmo recurso de connected speech, ficaria mais ou menos assim. She's in a church. She's in a church. É como se você dissesse mais ou menos isso aqui, ó. Zena. She's in a. Ó, she's in a church. Muito mais fluidez, muito mais natural. Então, foi sacrificado o que aqui? Apenas o I. O I. Então, esse I, ele some daqui. Então, fica só valendo esse. She's in a. Sem contar também essa contração aqui, que ela é bem comum. She is, então fica X. Ao invés de she is. Então, she's in a church. A pronúncia muda totalmente. Outro exemplo aqui. What did he do? O que ele fez? What did he do?
Então, para você soar aplicando a Connected Speech, você vai sacrificar o T, vai sacrificar o H também. Tirou o H, você pega o did e junta com o he, mas o he já sem o H, só o E. Então fica did he, como está aqui embaixo. Então, você pronunciando, what did he do? What did he do? Ao invés de dizer, what did he do? Você vai dizer, what did he do? What did he do? O que ele fez? Então, muito mais fluido, muito mais natural. Outro exemplo, he doesn't know her. He doesn't know her. Você aplicando a mesma estratégia, o mesmo recurso, você vai deixar o T mudo. Esse K do know, ele geralmente, em muitos casos, em palavra como essa, por exemplo, know, ele nunca é pronunciado, então ele já é mudo já por natureza, digamos assim. E a palavra her, que é ela, o H do her vai ser também cortado. Então esse or que sobrou aqui, ele vai ser emendado no know. E aí vai ficar mais ou menos assim, he doesn't know her. Ao invés de você dizer he doesn't know her, você vai dizer he doesn't know her, he doesn't know her, he doesn't know her. Agora um último exemplo aqui. What is his problem? What is his problem? Qual é o problema dele? What is his problem? Então você sacrifica o que aqui? Você sacrifica o H. What is já tem uma certa fluidez aqui, né? What is his problem? Você tirou o H, então soaria como se tivesse what is this? What is this? Is this? Is this? Como se soasse dessa forma. What is this problem? What is this problem? Então, ao invés de você pronunciar what is his, pronunciando o H do his, do dele, what is his, você vai pronunciar what is this? What is this? What is this? What is this problem? What is this problem? Então você ganhou muito mais fluidez com isso. Então se você não prestava atenção nessas coisas, comece a prestar atenção a partir de hoje, porque esses recursos aqui eles são de extrema importância, vão fazer uma diferença enorme no seu aprendizado e os nativos utilizam o tempo inteiro. Connected Speech, Content Words, Function Words, o tempo inteiro isso acontece. É de extrema importância que você comece a dar atenção a isso. E você vai ver isso com muita frequência em muitos outros casos. Aqui eu citei apenas algumas coisas, mas esse assunto ele é bastante vasto. Você vai encontrar palavras sendo cortadas, palavras individualmente mesmo sendo cortadas para ganhar uma nova pronúncia e serem ditas com muito mais fluidez, como por exemplo a palavra internet, internet. Esse NT, quando tem um N e um T, geralmente o N ele prevalece sobre o T. Internet se torna na pronúncia, aplicando isso aqui, internet, internet, internet. Ao invés de internet, fica internet. A mesma coisa acontece com a palavra internacional. International, international se torna o que? International. O T ele fica mudo, o T ali no meio, inter, do ter. International se torna international. Então isso você vai ver acontecendo o tempo inteiro. Modifica demais a sua pronúncia, modifica demais a sua qualidade do inglês. Você vai se aproximar cada vez mais do nativo. A qualidade será outra, em outras palavras. Agora eu tenho uma última recomendação para você, principalmente você que iniciou o processo de aprendizado do inglês. Agora, se você gostaria de acelerar esse processo de aprendizado, aprender um pouco mais rápido do que o normal e atingir um resultado muito interessante no inglês no menor tempo possível, principalmente você que não tem muito tempo para estudar por conta de trabalho e tantos outros compromissos, eu recomendo a você um treinamento que pode te ajudar demais. Se você quiser conhecer esse treinamento, vou deixar o link dele aqui na descrição. Então depois deste vídeo, clica aí na descrição, no link na descrição que vou deixar para você e vai lá conhecer esse método e você vai ver o quão ele pode te ajudar, o quanto ele pode te ajudar, o quanto pode ser útil para você. Então vai acelerar demais o seu inglês, vai te ajudar demais. Tem ajudado muitas pessoas, pode te ajudar também. Então dá uma olhada aqui, vou deixar na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal, confere outros vídeos que eu já tenho trazido aqui para o canal, porque vai te ajudar também demais e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo em assistir esse conteúdo. Até lá!